Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Ágora. O nosso objetivo aqui é discutir os principais assuntos do país e a cada edição nós iremos abordar um tema diferente com convidados especialistas. Nosso tema de hoje é a reforma da Previdência e nós vamos saber mais na reportagem de Ariane Balbino e Gabriel Takada. Desde as eleições já acontecia uma discussão sobre um novo formato previdenciário. Foi então, em abril deste ano, que se iniciou a tramitação na Câmara Federal para a aprovação de um novo texto para a reforma da Previdência. Foram criadas comissões de Constituição e Justiça, o CCJ, presidida pelo deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, e em seguida selecionado o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Ao todo foram 40 sessões regimentares de discussão e 277 alterações no texto original, enviado pelo governo federal aos deputados. Em seguida foi encaminhada ao Senado Federal, que criou uma nova CCJ e após outras alterações no texto foi encaminhado à Câmara para aprovação dessas alterações. Mas afinal, quais são as mudanças? Uma das principais mudanças da reforma é a idade para se aposentar. Atualmente, estamos sob o fator 86-96, ou seja, as mulheres devem ter no mínimo 50 anos de idade para se aposentar ou 31 anos de contribuição. Já os homens devem ter no mínimo 60 anos ou 36 de contribuição. Se aprovada, a nova regra passa a ser 60 anos de idade mínima para mulheres ou 30 de contribuição, e para homens mínimos de 65 anos ou 35 de contribuição. Para pessoas com mais de 50 anos e que estão prestes a se aposentar, existe um período de transição, chamado de pedágio. A regra é uma taxa de 50% do tempo restante que falta para se aposentar. Ou seja, se faltava 2 anos, o trabalhador deve exercer os 2 e mais 1. Fiquei preocupado em eu ter que postergar muito a minha aposentadoria, né? Eu já estou prestes a me aposentar e quando se falou idade mínima de 65 anos, eu estou com 52 atuais, né? Então eu fiquei preocupado, porque talvez eu teria que trabalhar bastante tempo a mais, né? Porém, como chegar à capitalização partindo do sistema atual? Quem vai pagar o que chamamos de custo da transição? Essas e outras perguntas o governo ainda não respondeu. Ela tem que vir de uma maneira que não afete tanto o trabalhador, não afete tanto os jovens que estão entrando agora e os idosos que futuramente vão ter que trabalhar durante mais tempo. Devido às dúvidas e à falta de informação sobre os trâmites da reforma, aumentou em 30% a busca por informações sobre os direitos do trabalhador e como proceder, principalmente por quem está perto de se aposentar. Eu acho que deveria fazer uma explanação mais ampla, numa linguagem mais popular, num negócio assim que o povo consiga entender e não com linguagem técnica. Linguagem técnica difícil, só quem é da área para entender. É um tema bem complexo esse. E para tratarmos de um tema deste nível, nós convidamos profissionais mais que experientes. Então conosco hoje a advogada especialista em Direito Previdenciário, Cléria Fajardo, com mais de 20 anos de experiência, pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e pós-graduada pela Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul. Contamos ainda com a presença do professor Dr. Alexandre Bertoncello, ele que é economista, PhD em Economia Agrária e pesquisador pela Universidade Católica del Sacro Cuore, lá na Itália. Ele é pós-doutor também em Desenvolvimento Regional pela Unesp. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Obrigada pela participação, é um tema atual e tem diversas divergências entre a economia e o direito. É um tema atual, acho que precisa ser esclarecido para todo cidadão, para todo trabalhador. Sem dúvida. Obrigado por ter convidado. Espero a gente tentar conseguir esclarecer algumas coisas. É um pouco difícil fugir da área técnica quando os dados são técnicos, mas vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Sem dúvida. Bom, a primeira pergunta que eu jogo para vocês, eu quero saber uma opinião de vocês enquanto pessoas e trabalhadores. O que é a reforma da Previdência? Eu vou dizer em caráter pessoal que a reforma da Previdência, eu gostaria que ela fosse feita de outra forma. Porque para mim ela está como um desmanche de avanços e avanços de direitos sociais que foram conquistados nos últimos 20 anos, 30 anos, depois da Constituição de 88. E você vê alguns direitos sociais sendo desfeitos nessa reforma. Então eu acredito que nesse aspecto ela está sendo um pouco dura em relação ao trabalhador. Primeiro que ela visa o acesso, está sendo toda a reforma de acesso ao benefício, quanto tempo vai ter o trabalhador para contribuir. Então, as regras, né, para chegar ao seu direito aos benefícios, está sendo mais rígidas, mais duras.
E não está havendo um contrabalanceamento na questão de acesso ao financiamento da Previdência, que eu acho que é um dos pontos que não está sendo discutidos, né, doutor? Que eu acho que a questão econômica, que é de acesso ao financiamento da Previdência, precisa ser refeita, que poderia ser feita através de uma reforma tributária. E você, doutor? Olha, a reforma da Previdência eu acho inevitável. Acredito que esse fato de não ter sido discutido antes, né, agora você falando, eu lembrei, a DRU, em 1994, quando o Fernando Henrique desvinculou 30% da receita da Previdência para outros fins, a gente teve ele usando esses 30%, nós tivemos o Lula, a Dilma, o Temer e agora o Bolsonaro, e ninguém se discute isso. Nós estamos falando que 30% dessa receita, ela não é destinada para a Previdência. E esse rombo aumenta cada vez mais. Como a gente comentou, nós temos uma janela demográfica fechando, nós temos as contas estourando, mas é inevitável. Certo. Um dado que nós pegamos do Ministério da Economia é que nós temos um rombo só nesse ano de 111 bilhões na Previdência Social. Só no mês de julho, a INSS gastou 48 bilhões e arrecadou apenas 32. Podemos considerar que demorou muito para chegar, como você já citou, lá em FHC foi a última vez que mexeram com a Previdência, mexeram de forma ruim, tiraram 30% da arrecadação. Podemos dizer que está muito tarde para fazer essa reforma? A reforma em si, eu digo que os mesmos argumentos que estamos tendo hoje de déficit da Previdência são os mesmos de 20 anos atrás, quando o Fernando Henrique fez a primeira reforma da Previdência. E estamos discutindo ela novamente, sem as devidas reformas tributárias diante, como o doutor disse, da DRU, que é a desvinculação da receita da União de 30% da Previdência, que é destinada a outros setores, não é voltado para a própria Previdência. Tem setores que a gente tem a corrupção, um dos fatores que pesa bastante nesta questão. A gente tem corrupção na Previdência, em vários setores, na área assistencial, na área da saúde e na área da concessão de benefícios. Só uma dúvida que eu tive aqui, vocês falaram da DRU, que tirou 30%. Esses 30% foram para onde? Então, como ele está desvinculado, ele pode ser utilizado ano a ano de forma diferente. Teria que se fazer um levantamento para afirmar a cada ano onde foi utilizado. Mas o problema, se a gente fosse pensar do ponto de vista contábil simples, quando um trabalhador coloca, paga a Previdência, se a gente for pensar naquelas partidas dobradas simples, você está falando que para você é um ativo de longo prazo, porque você está depositando e vai receber isso lá na frente. O governo considera como um ativo circulante. Ele gasta no mesmo ano. Todo o dinheiro que você espera receber daqui a 30 anos. E ele não tem garantia de que esse dinheiro vai retornar. Ele só teria se as mulheres continuassem tendo 6, 7 filhos. Que aí é justamente a janela demográfica. Que fecha em 2030. Então nós temos um rombo não desse ano, nós temos o rombo dos próximos 30 anos, que já está aberto. Entendi. Nossas equipes foram às ruas aqui de Presidente Prudente para entender o que essas pessoas têm de dúvida, e nós vamos conferir a primeira pergunta. Minha dúvida hoje eu comecei a trabalhar com 17 anos, com quantos anos eu vou me aposentar? Porque quando eu comecei a trabalhar era uma lei, agora que já mudou tudo, com quantos anos eu me aposento? E aí, doutora, complicado, não é? Hoje, atualmente, a mulher precisaria ter 30 anos de contribuição para a aposentadoria por contribuição, ou aposentar por idade com 60 anos, tendo no mínimo 15 anos de contribuição. Esta é a nossa regra atual. Com a reforma, os que estão já inscritos no sistema previdenciário vai passar por uma tabela de transição, que foi como foi feito nos governos anteriores. Por quê? Para não pesar para o trabalhador, então, que já está inscrito, que já está contribuindo. Então, 40 anos de contribuição, para exigir de quem já está no mercado, seria até judiada a pessoa, né? Quem que trabalha 40 anos seguidos? Quem trabalha 40 anos seguidos. Aquilo que intercalados, não é sempre que 40 anos seguidos. Seguidos. Quem nunca ficou desempregado, quem nunca teve que
Quanto tempo essa pessoa ficou desempregada no mercado de trabalho? A crise que nós estamos passando agora, empresas de pequeno porte, lojinhas pequenas. Cada empreendedor que fecha, ele deixou de dar um emprego. Essa é uma consequência muito grande que nós estamos sofrendo. E cada empregador que deixa de ter seu estabelecimento, que deixa de dar um emprego, ele também está deixando de contribuir para o governo. Entendi. Bom, o assunto então, é um pouco complexo. É complexo. E a idade, eles vai aumentar de acordo gradativamente com a proposta que está sendo feita hoje, que é 62 anos para a mulher, depois 65 para o homem, depois ia gradativamente aumentando aos poucos. Então a gente tem que esperar ver o que essa proposta vai ter de definitivo, porque ela ainda pode ser modificada ainda nessa Sem dúvida, e essa semana ela já foi modificada já foi modificada em alguns pontos, na questão da pensão por morte, na questão da aposentadoria especial, alguns pontos foram modificados. Então a gente é muito precoce a gente falar disso sem ela estar aprovada. Então, assim, não podemos apavorar as pessoas. Sem dúvida. Tem que dar informação correta, mas a gente só vai poder dar essa informação correta na hora que a lei for aprovada. Sem dúvida. Bom, um assunto complexo. Daqui a pouco a gente volta para saber mais sobre a reforma da Previdência. Tuas escolhas te definem. Sabe por quê? São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione-se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UnoOeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UnoOeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br. Bom, estamos de volta com o nosso programa Ágora, aqui com o professor doutor Alexandre Bertoncello e com a doutora Cléria Fajardo, ela que é especialista em Direito Previdenciário. Bom, nós fechamos aí o último bloco falando sobre o déficit previdenciário. Vamos voltar um pouquinho. Será que criamos uma máquina assistencialista? Não. Eu acredito que a função do Estado, sempre foi da Constituição, a igualdade, né, entre todos, a sociedade, entre todos os trabalhadores, entre todas as pessoas. Eu acho que o papel do Estado ele só vai ser assistencial quando a pessoa própria si não consegue manter a sua subsistência, que hoje a gente tem benefícios como LOAS. O que seria o LOAS? LOAS é um benefício assistencial ao idoso que não tem condições, nunca contribuiu, não tem trabalho, não tem renda. E isso é custeado porque contribui pelo sistema previdenciário, pelo governo. E no caso do deficiente, que também é doente, incapacitado, não vai ter acesso de mercado de trabalho, nem vida social, nem profissional. Então, o Estado vai subsidiar isso. Assim como o Bolsa Família foi criado para criar o quê? Diminuir a desigualdade social, para que as pessoas pudessem elevar o seu nível social na questão de trabalho e tudo. Só que está tendo alguns retrocessos e não está atingindo o seu objetivo, né? Então, eu não acredito que o Estado seja totalmente assistencialista, porque uma verba da assistência, ela vai, né, para suprir essas desigualdades, mas também ele tem a questão da saúde, que é nutrida pelo Estado, a questão do acesso aos benefícios, que é o contribuinte tem que contribuir para ter lá os acessos. O que precisa, o cidadão ter informação correta dos seus direitos. Certo. De como contribuir. Muito se fala em previdência, em benefício, como se fosse uma obrigação. Ele tem que ser invertida essa informação. Não é só uma obrigação para o trabalhador, ele é um seguro para o trabalhador. Então, você trabalha, você contribui, não é só para o futuro de uma aposentadoria, mas no caso de sofrer um acidente, de uma enfermidade, um infortúnio que venha tirar a incapacidade do trabalhador
para a sua sobrevivência. Desculpa atrapalhar, o INSS ele foi criado para exatamente aposentadoria. Isso, é a proteção social humana, da aposentadoria, da assistência, em função do trabalhador. Certo. Nós temos uma dúvida de uma pessoa que ela se indaga se ela vai poder receber. Hoje ela recebe uma aposentadoria e nós queremos saber se ela vai poder receber a outra. Vamos ver. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou aposentada como funcionária pública estadual e eu pago o INSS à parte já faz uns 5 anos. Eu tenho esse direito de aposentar após assim, resolvido esse problema da Previdência, ou pelo fato de eu já ter uma aposentadoria, eu não vou poder ter outra? Sim, doutora. Na situação dela, como ela é uma aposentada do Estado, ou se ela fosse aposentada servidora pública, e ela está contribuindo por conta própria para o sistema geral do INSS, que é privado, ela tendo cumprido os requisitos para aposentadoria, ela vai poder pedir sim. Hoje ela pode receber as duas. Mesmo após a reforma, o sistema é o mesmo. Ela vai poder aposentar, desde que ela cumpra os requisitos para acessar, ter direito à aposentadoria por idade, no caso dela vai ser por idade, os 15 anos ou os 20 anos de contribuição. Nós temos uma dúvida aqui. Hoje o sistema é repartição. Como vai ser após a reforma? Muito provavelmente continue, né? A ideia era fazer a capitalização e que aparentemente não vai sair, e isso me preocupa bastante. Nós temos alguns problemas, né? Quando você fala na expectativa de vida das pessoas e numa contribuição de 30 anos ou de 35 anos, algumas pessoas vão estar vivendo 25, 30 anos. O atual sistema subsidia não só funcionários públicos, mais funcionários públicos, mas também na iniciativa privada, e ele vai continuar fazendo isso. A gente só está jogando isso um pouquinho para frente. Daqui a 10 anos a gente vai ter que discutir de novo a reforma, porque o ponto é assim, eu comecei a trabalhar igual a menina começou a trabalhar com 17 anos, provavelmente ganhando um salário mínimo. Que ela se aposente daqui a 30 anos, ganhando, tomar o teto do INSS. O que vai acontecer? Ela vai estar recebendo pelas últimas contribuições. Se você fizer a conta dela, ela provavelmente vai receber tudo que ela pagou e mais um pouco no decorrer da vida. Isso faz com que os mais jovens tenham que pagar isso. E a gente não tem mais uma população jovem, a gente vai ter problema. Sem dúvida. A gente tem até um comentário na internet. Se você quiser acompanhar a gente e mandar suas perguntas, é pelo nosso Instagram, @agorafacop. Vamos ver a dúvida daqui. Valores estipulados para um salto para a melhoria são criados e informados com o intuito de gerar esperança todos os anos. Porém, ao analisar a cada ano, o que mais chama a atenção é a sensação de que os dados concretos estão piorando cada vez mais. Doutor Alexandre, é real essa informação, esse comentário? É inevitável. A reforma da Previdência vai nos dar 10 anos de fôlego. Nós vamos ter que discutir isso em 2030 de novo. Os dados são ruins. Existe sim o problema da corrupção, existe sim uma série de fatores de ingerência ali dentro, vários sistemas previdenciários, e essa conta não está os imóveis do INSS que estão lá, que se paga para manter esses imóveis. As unidades do INSS. Não só os funcionários, mas você está dizendo assim, o INSS é uma grande imobiliária de imóveis parados em várias cidades, que custa aos cofres públicos e que não entra nessa conta. Entendi. O rombo é muito maior do que parece. E é muito mais longe do que a gente imagina. Exato. Então, lembrei agora, tinha minha avó falava assim, antes morrer de vassoura do que de cama. Ela falava vassoura com B, né? E eu acredito que essa nova geração vai antes morrer trabalhando do que de cama, porque a gente não vai ter... E a aposentadoria nasceu no século XX e morreu no século XXI. Certo. No século XIX ninguém se aposentava. Muito provavelmente na metade do século XXI a possibilidade vai ser bem pequena. Agradeço a participação da doutora Cléria, doutor Alexandre. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando.
Obrigado pela participação de vocês e espero para uma próxima oportunidade. Até mais!